Ontem um seguidor meu mandou um comentário aqui pedindo para que eu assistisse e analisasse um debate que ocorreu nesse fim de semana entre evolucionistas versus criacionistas. Foi um debate que ocorreu no podcast Inteligência Limitada e foi um erro ter caído nessa, sério, porque são quase 11 horas de debate e nesse debate participaram 6 pessoas, né, 3 evolucionistas contra 3 criacionistas, e aí você tinha de um lado aqui os divulgadores científicos Sérgio Sacani, o Pirula, que também tem um canal no YouTube aqui bem grande, e o Felipe Jaime, e do outro lado tinha, entre os criacionistas, o Marcos Eberlin, o João Paulo Reis Braga e Adalto Lourenço. E aí, sério, o que foi isso, gente? Que bizarrice, que bizarrice. Primeiro pela extensão, né? A própria extensão desse debate já me põe, sabe, uma série de dúvidas sobre qual é a eficácia do debate desse para o debate público, né? De que modo isso aí contribuiria para que pessoas pudessem avaliar aí as posições e julgar, né, quem tem argumentos mais sólidos sobre a defesa de uma ciência naturalista, ou seja, uma ciência que prescinde de explicações transcendentais ou que visa explicar ou descrever a realidade de uma ciência, entre aspas aqui, que parte de uma visão de que tem algum tipo de criador, seja Deus ou uma entidade qualquer, ou seja uma inteligência superior que teria criado o universo. Então, sim, não me parece que 11 horas de debate ajuda nisso. É claro que o podcast vai poder fazer inúmeros cortes, né, dezenas de cortes aí, e publicar para monetizar o canal, mas, no final das contas, em termos de compreensão das posições e de como a gente pode avaliar isso, me parece que é pouco eficaz. Eu acho que um debate mais conciso, máximo 2 horas, entre 2 debatedores competentes, ou no máximo 4 debatedores, 2 de cada lado, já seria suficiente para a gente poder ter uma interpretação melhor e uma compreensão, uma apreensão melhor do que estava sendo dito. No final das contas, o debate se perdeu em muitas questões muito específicas, muito, de especialistas mesmo, e nós que não somos especialistas, eu que não sou cientista também, nós que não somos especialistas, acho que ouvimos isso e ficamos, nos indagando até que ponto que aquilo ali é compreensível para um público leigo que não tem leitura em astrofísica ou astronomia, que não tem muita compreensão. Talvez ali o Pirula tenha sido mais didático, né, porque também está muito acostumado a falar sobre isso, mais sobre teoria da evolução, sobre seleção natural. Então, me parece que foi bem confuso aí para o público geral. Eu quero me concentrar mais no finalzinho do debate, num ponto específico, que foi quando o Pirula fez as considerações finais dele. Porque o primeiro ponto que ele menciona ali, eu acho que vale ressaltar, porque talvez seja o mais importante de todos desse debate que se deu no fim de semana, é quando ele fala que aquele debate, o formato como se deu, o modo como ele ocorreu, não tem nenhum valor científico. Ou seja, na comunidade científica, dentro dos critérios científicos, dentro daquilo que se faz a ciência, aquilo ali não é nada. Aquilo ali tem valor nulo, é zero. Porque ali tem pessoas defendendo posições, mas sem tanto rigor assim, a ponto de poder ter algum tipo de valor de conhecimento. São pessoas defendendo posições, tentando convencer as demais de que elas têm uma posição mais razoável sobre o mundo. De um lado, quem defende a ciência naturalista, do outro lado, os criacionistas, e aí você avalia, né? Tanto que no final havia uma enquete ali, em termos de resultado, né, de quem estava correto, deu empate. 50% da audiência achou que eram os naturalistas, os evolucionistas, e 50% achou que eram os criacionistas. Para você ver como, de fato, as pessoas entraram já com pressuposições, já entraram com uma noção prévia de como eles pensam que opera o mundo e saíram igual, saíram do mesmo tamanho. Então, primeira coisa. E aí, o segundo ponto que o Pirula menciona tem a ver sobre como opera a ciência moderna ou contemporânea, né, na ciência que se dá agora. Porque a gente tem que distinguir também o que são as formas de conhecimento e como elas, lidam com a realidade, né? A ciência é um tipo de conhecimento muito específico, a filosofia, a teologia, ou outras áreas de conhecimento que existem, tem outro tipo de abordagem e forma também. E essa discussão só se deu bem no final mesmo do debate. Por que entrar nisso, né? É só importante a gente ressaltar também uma diferença muito grande que existe entre um debate que visa produzir conhecimento ou visa se aproximar do conhecimento, que seria esse formato desse debate. Todos estariam ali, em tese, tentando se aproximar da compreensão mais próxima da realidade, mas também é um debate de persuasão. Os 2 debates são importantes, mas têm propostas totalmente diferentes. Num deles é conhecer a verdade e no outro é convencer as pessoas de alguma coisa. Então, por exemplo, um debate político, ele visa convencer o eleitor a votar em um certo candidato. E aí, num debate de persuasão,
Muitas vezes a gente não tem muita ideia do que é o correto, do que é o certo, do que é o verdadeiro. A gente vai mais pela capacidade do interlocutor, do debatedor, de convencer as pessoas. Então vai lá um político, por exemplo, e diz: eu sou o melhor político do que o outro, eu vou fazer coisas melhores. A gente não tem como avaliar isso, a gente não tem como julgar isso. Claro, tem alguns elementos que a gente possa usar para poder, sabe, tentar traçar ali, projetar um futuro próximo, né? Ah, esse candidato que tem experiência já no executivo vai poder ser um presidente melhor do que o outro, mas no final das contas, a gente não tem como testar isso no mundo real, porque seria necessário que os dois políticos pudessem provar que são bons na mesma circunstância, no mesmo momento, e a gente comparar o desempenho desses dois políticos. Isso não é possível. Quando você escolhe um, você abre mão do outro. Então você não tem como ter esse tipo de decisão, sabe, esclarecida, com base, muitas vezes, em fatos concretos. Você está ali, sabe, especulando e supondo que certo candidato é melhor ou pior do que o outro, né? Por exemplo, no Bolsonaro a gente supunha que seria uma catástrofe e foi uma catástrofe. Mas é claro que a gente vai pressupondo com base em certos elementos. De qualquer maneira, o debate de conhecimento, ele visa tentar expressar o mundo tal qual ele é. Ele visa mostrar a realidade tal qual ela se apresenta. Ele visa buscar a verdade. Então, quando esses dois grupos estão ali debatendo, e aí tem essa distinção, né, entre ciência e outras formas de conhecimento, um ponto levantado ali tem a ver com isso, porque os criacionistas diziam o seguinte: a gente pensa, né, nós pensamos que existe essa inteligência superior que criou o mundo, Deus, entidades transcendentais, sabe, ETs, não sei. Mas a gente não tem capacidade de chegar até esse ponto. O que a gente observa no mundo é que o mundo tem uma ordem que parece já pré-definida, que não foi um processo evolutivo, que não foi um processo, sabe, que se deu no tempo de maneira como a gente imagina, ao longo de milhões e milhões de anos, mas foi bem mais curto. E aí ele se fiou na Bíblia, em grande parte, né? Então, assim, são pessoas que tentam encaixar uma visão, talvez cientificista, mas com base numa visão religiosa, né? Com base num solo religioso. E aí eles dizem o seguinte: olha, a gente pode conhecer o mundo como ele se desenvolve, mas a gente não tem como saber quem foi que criou. Não nem sequer é um tema que a gente aborda. Ah, foi Deus, foi ET? Não sabemos. Mas a gente não investiga também porque não tem como chegar nesse ponto. E aí o que o Pirula diz é o seguinte: olha, a ciência não opera desse modo. A ciência contemporânea, o que ela faz é descrever o mundo. É de observar o mundo e compreender o que acontece e como acontece. O porquê acontece, ou para que acontece, não sabemos. E não cabe à ciência responder isso. E aí que a gente entra num outro elemento que é a filosofia ou a teologia. A filosofia e a teologia, elas disputam certos espaços porque ambas tentam responder os porquês da realidade, os porquês da existência, os porquês de nós estarmos aqui e agirmos desse modo. Se você pensar, por exemplo, em grandes pensadores, quando falam de ética, por exemplo, eles não estão explicando o que acontece necessariamente ou, sabe, como se dá. O que eles tentam traçar é um porquê a gente age desse modo e qual seria o melhor modo de proceder. E aí é especulação. Aí a gente parte de certas, sabe, reflexões sobre a sociedade, o mundo no qual a gente está e como a gente poderia pensar no mundo melhor, no qual as pessoas se relacionem melhor. Pode até se basear em descrição da realidade, no como as coisas se dão, mas não é o objetivo. Quando um filósofo elabora uma ética, por exemplo, um código moral, ele pensa no porquê e para onde isso vai? Para onde isso vai nos levar? E, por exemplo, a questão de Deus também. A questão de Deus, ela está presente na teologia e na filosofia, e aí tem a ver com isso, né? Deus existe? Qual seria a razão de existir um Deus? E se ele existe, como se dá esse processo de criação? Por que ele criou esse mundo? E na filosofia isso foi abandonado há um bom tempo já, né? São poucos filósofos contemporâneos ou atuais que trabalham com a questão de Deus porque já é um não problema, né? É trabalhar com um conceito bastante anacrônico, dado o desenvolvimento da filosofia nos últimos 150 anos. Então, de fato, quando você transpõe esse mundo natural, quando você transpõe esses fenômenos que se dão no mundo e tenta atingir um outro patamar, algo prévio, por exemplo, aí você não está mais na esfera da ciência. E é aí que o diálogo se torna impossível entre os naturalistas e os criacionistas, porque eles não falam a mesma linguagem. Inclusive, percebendo, né, a forma do debate como se deu, o que eu percebi foi que os criacionistas, em grande parte, eles tentam se munir da ciência, eles tentam, sabe, revestir de científico o seu discurso, mas o que eles fazem é quase uma visão de leigo sobre os fenômenos, né? Eles pegam lá uma imagem, sabe, de, sei lá, estratos, né, de estratificação de solo, uma imagem, sabe, uma fotografia a olho nu, e aí eles tentam dizer, olha só, eu não entendo como funciona. E aí é a visão do leigo, a visão do ignorante, aqui no sentido mais próprio da palavra, né? Alguém que ignora as coisas. E aí eles podem supor que eles bem entender. É claro que essa visão do leigo, a visão do não sei o que é, como é que eu vou explicar isso, é a base da ciência também. Os cientistas são pessoas que olham a realidade, não compreendem o que se dá e tentam compreender. Então assim, olha só, esses estratos aqui eu não sei como funcionam, então eu vou investigar esses estratos, eu vou extrair, eu vou, sabe, ver extrato por extrato, ver como ele é composto, eu vou fazer análises nesse material. E isso que diferencia, na verdade,
o dogma do conhecimento concreto, né? E a conclusão desse debate basicamente foi assim: os evolucionistas não disseram isso, mas basicamente deram a entender que os criacionistas são negacionistas da ciência e os criacionistas deram a entender que os naturalistas são dogmáticos. Ou seja, eles acham que a ciência é algo inquestionável e que simplesmente é aquilo ali e há pouca margem para questionar. Nesse sentido, eles pegam uma brecha que seria um ponto de virtude da ciência e eles apontam como se fosse uma fraqueza da ciência, né? E aqui vou citar, inclusive, esse livro aqui, que é bem interessante, que se chama The Scientific Attitude. O autor é o Lee McIntyre e ele trabalha com a noção de demarcação da ciência, né? Como a gente estabelece o que é ciência, daquilo que é pseudociência, daquilo que é fraude. E aí, basicamente, alguns critérios foram elaborados ao longo da história da ciência, e você tem essa ideia de que a ciência ela tem um problema. Esse problema foi elaborado pelo David Hume, um filósofo britânico, e ele elabora o problema da indução. O que é isso? Basicamente, há uma diferença entre dedução e indução, né? A dedução, por exemplo, vamos pegar um silogismo clássico aqui: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Esse é um raciocínio dedutivo, a conclusão é necessária a partir das premissas, então sim, há pouca margem de dúvida para você questionar a estrutura desse silogismo. Porém, se você fizer o seguinte argumento: na história da humanidade, todos os seres humanos até agora morreram. Logo, todos os seres humanos vão morrer. Esse raciocínio ele é indutivo, porque ele necessita que a gente olhe para a realidade, colecione, né, os eventos da realidade, os fenômenos da realidade, e a partir disso extrai uma conclusão genérica. E esse argumento ele é indutivo porque ele é uma probabilidade. A gente analisou ao longo da história seres humanos morrendo, todos os seres humanos morreram, com exceção de Jesus, aparentemente, mas todos os seres humanos morreram, e com base nisso, a gente pode, com uma grande dose de certeza, afirmar que há uma enorme probabilidade de que todos os seres humanos vão morrer no futuro também. A não ser que haja alguma inovação tecnológica que evite que a gente morra, mas até o momento, todos nós vamos morrer. E isso cria um problema para o filme, porque isso torna a ciência questionável. Porque ela trabalha com probabilidades, ela trabalha com aproximações da realidade. Então, assim, quando a gente afirma uma coisa sobre a realidade, a gente tem uma coleção de eventos pretéritos. Então, assim, por exemplo, se você pega uma pedra e solta, ela vai cair no chão, você faz isso milhões e milhões de vezes, você estabelece uma lei. Existe a gravidade. A gravidade faz com que a Terra, com massa maior, atraia a pedra com uma massa menor. Então, você estabelece uma lei com base nessa regularidade. Porém, não há nada, de acordo com o filme, que assegure que essa pedra vai cair, que a gravidade vai operar no momento seguinte. Sempre operou assim, mas nada garante que vai operar no futuro. Então a ciência trabalha com essa incerteza. Não acho que os cientistas pensem nisso quando vão fazer experimentos. Eles vão lá e fazem experimentos com base na pressuposição de que existe essa regularidade. Mas o fato é que na filosofia existe essa indagação e ela se tornou um grande problema filosófico durante alguns séculos. Então a ciência, ela nunca dá uma resposta absoluta sobre a realidade porque são aproximações da realidade. Há uma grande dose de certeza sobre algumas questões, mas em grande parte podem ser contestadas. Desde que haja evidências, desde que haja uma contra-hipótese bastante robusta e que possa, sabotar as bases daquela hipótese que é a vigente. Então, os criacionistas, eles partem disso, né, dessa pequena dúvida, ou pequena margem de dúvida que existe em relação a certas teorias ou certas hipóteses, para tentar se infiltrar. Então, assim, o Big Bang é um modelo e há outros modelos paralelos que explicam como surgiu o universo. Ou, por exemplo, a evolução das espécies. Há outras hipóteses plausíveis para poder explicar isso. E eles vão tentando se infiltrar nisso para corroer ou para sabotar a credibilidade disso. E aí é muito difícil, porque a gente fala aqui de algumas teorias ou algumas hipóteses que já vão há anos sendo elaboradas e são muito consistentes e que encontram muitas evidências que vão sustentando. Só que para enfrentar essas teorias, o que eles fazem é pegar os casos marginais. Eles pegam lá algum cientista que fez um estudo que discorde, que vá contra a manada, e usam isso como se fosse uma referência, sendo que você tem quase 100% da comunidade científica num consenso sobre um tópico. Então, assim, é muito fácil você recortar ou você, apanhar ali, selecionar artigos ou estudos que vão corroborar aquilo que você quer dizer, em vez de você concordar ou entender o que a maioria está dizendo. Nada impede que essas teorias sejam questionadas, ou essas hipóteses sejam questionadas. Mas o fato é que para você poder enfrentar e derrubar essas hipóteses vigentes, é preciso ter teses bastante consistentes. O que não é o caso dos criacionistas. Eles não têm modelos, sofisticados, eles não têm dados, coerentes, eles não têm testes que contribuam de maneira consistente para a visão deles. Então, me parece ali que o debate, como eu falei, para o leigo, para quem acompanha, foi 50%, 50%, porque as pessoas não sabem também, já estão, com seus preconceitos operando, mas, no final das contas, é um debate bastante improdutivo, porque é um debate que nem sequer se dá na academia, né? Então, essa é a questão. É um debate que está se dando para o público geral, leigo, mas, de fato, no ambiente acadêmico, que é onde se produz ciência de verdade, esse debate aí é um debate inexistente.
Bem, eu quero saber se vocês tiveram tempo para assistir esse debate. Como eu falei, são quase 11 horas de debate. O negócio ali, sabe, andou muito em círculo, foram muitos tópicos abordados também. Foi algo bem, sabe, disperso. Eu acho que o finalzinho ali, talvez as últimas 2 horas, são as mais importantes. Mas o que você pensa sobre esse debate? Sobre as pessoas se porem nessa posição também, né? Debater com terracionista, com terraplanista. Como é que você entende isso? Se isso tem algum tipo de validade? Se tem algum tipo de eficácia no debate público também? Como é que você entende isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para uma força e confira na pré-venda o meu livro infantil em parceria com Carolina Cari e Thiago Egg na ilustração, que se chama Olga Descobre Democracia. É um livro infantil trazendo conceitos básicos de política para crianças. Confira, está na descrição desse vídeo aqui. Um grande abraço para você e se cuide por aí. Tchau!